Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje vamos falar sobre Spanning Tree Protocol ou STP. Antes da gente começar, eu já queria pedir o seu like para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Para nossa aula de hoje, eu coloquei aqui 5 switches, o switch 1 e o 2, o 3 e o 4 e o switch 5. Passei o cabeamento entre eles na forma como está disposta aí para vocês verem, ou seja, entre o switch 1 e o 2, 1 e o 3, 2 e o 4 e o 4 e o 5. Eu coloquei também dois computadores, o PC1 e o PC2. A ideia do nosso laboratório aqui é fazer o PC1 falar com o PC2 bonitinho, e se você viu a nossa última aula de switch, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Esses dois computadores vão poder conversar normalmente dentro da nossa topologia. Entretanto, a gente tem um probleminha no nosso projeto. Se a gente precisar de mais robustez, mais disponibilidade, quando eu falo disponibilidade nesse caso, eu estou me falando a redundâncias, caminhos redundantes. Por que seria interessante a gente ter isso dentro do nosso ambiente? Bom, principalmente pelo fato de se algum link desse aqui falhar, ou se algum switch vinha ficar down, a gente consegue redirecionar o fluxo por outro caminho dentro da nossa topologia de rede. Para a gente conseguir isso, a gente vai precisar de passar novos cabos entre os nossos switches. Só que antes de a gente passar esses novos cabos, eu queria fazer uma análise contigo. Vamos imaginar que o PC1 vai encaminhar um frame de broadcast para a rede. Ou seja, o endereço MAC destino dele vai estar em FF, FF, até tal. O switch 1, ao receber esse broadcast pela sua interface Gigabit Ethernet 0/2, ele vai fazer aquele processo de broadcast. Ele vai encaminhar essa requisição para todas as outras portas, exceto a que ele recebeu o frame. Se ele recebeu o frame pela giga 0/2, ele vai encaminhá-lo então pela giga 0/0 e pela giga 0/1. Desta forma, o switch 2 e o switch 3 eles vão receber esse broadcast. No caso do switch 2, a gente vai ter o mesmo cenário. Ele recebeu pela giga 0/0 dele, você pode acompanhar na topologia, e vai propagá-lo pela giga 0/1, que é do switch 4. O switch 4, por sua vez, vai receber essa requisição e encaminhar para todas as outras portas, exceto que encaminhou. E o processo se segue até o switch 5. No final desse processo, a gente vai ver que essa requisição de broadcast encaminhada pelo PC1, ela se propagou pela rede, a gente entendeu como ela se propagou pela rede e chegou até o switch 5. Agora, a gente vai passar esses novos cabos que a gente está falando aí. Por exemplo, entre o switch 2 e o switch 3, a gente vai passar um cabo entre eles. O switch 3 e o switch 4, a gente também vai passar mais um cabo. E entre o switch 4 e o switch 5 a gente também vai passar mais um cabo. Agora vamos analisar novamente essa situação em que o PC1 encaminha um broadcast para a rede. Bora lá! O que vai ocorrer? O PC1 vai encaminhar esse broadcast para o switch 1. O switch 1 novamente ele recebe pela giga 0/2 e vai propagá-lo para as outras interfaces, que é a giga 0/1 e a giga 0/0. Só que nesse caso, o switch 3 vai receber essa requisição de broadcast pela giga 00. Só que ele tem um status operacional a giga 01 e a giga 02. Então o que ele faz? Encaminha essa requisição de broadcast para lá. Vamos parar aí. Vamos analisar o switch 2 agora. No switch 2, ele recebeu pela giga 0/0. Porém, ele vai ter que encaminhar pela giga 01 e a giga 02. E é aqui que a gente encontra o problema. Se você reparar, o switch 3 ele encaminhou um broadcast pela giga 02 da mesma forma que o switch 2. Se você ver, essas requisições de broadcast elas são concorrentes. Por quê? Se o switch 3 recebe ela pela giga 02, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse broadcast para a giga 00 e pela giga 01. Então esse broadcast vai vir de novo para o switch 1. Da mesma forma acontece no switch 2. O switch 2 ele recebeu novamente um broadcast pela 02. O que ele tem que fazer? Propagá-lo pela giga 00 e pela giga 01. Note que aqui a gente está formando um loop. Porque a todo momento a gente recebe uma requisição de broadcast para uma porta,
a gente tem que caminhar por outra. O switch 3 recebe por uma, encaminha por outra, o switch 2 recebe por uma, encaminha por outra, e assim sucessivamente. E esse loop, ele persiste infinitamente até, ou infelizmente, você encontrar a origem do loop, ou você puxar o cabo. Para a gente poder, então, evitar que esse loop de camada 2 ocorra, precisamos implementar um protocolo dentro do nosso ambiente de rede. Esse protocolo é o STP, ou Spanning Tree Protocol, e ele vai evitar, por meio de seu algoritmo, que a gente tenha um loop de camada 2 dentro do nosso ambiente. O STP ele foi desenvolvido por Rajan Perman. Rajan Perman era uma engenheira que nasceu em 1951 nos Estados Unidos e desde criança o que não faltava dentro da sua vida era influência. Isso porque os seus pais eram engenheiros e trabalhavam para o governo norte-americano. O seu pai, por exemplo, trabalhava com radares e a sua mãe trabalhava como programadora. Então, desde cedo, já incentivaram o Rajan a desenvolver essa aptidão, principalmente pelas áreas mais exatas e de tecnologia. O Rajan, então, ingressou no MIT e estudou matemática em sua graduação e também no seu mestrado. E fez também um doutorado em ciência da computação, que foi quando ela entrou para o lado bom da força, que é a área de redes. Rajan então desenvolveu o STP, que é um dos protocolos mais utilizados em todos os ambientes Enterprise e de LAN, talvez do planeta Terra. E graças a ela, a gente pode então configurar o nosso ambiente de modo a evitar loops de camada 2 na nossa rede. Então você pode dar o agradecimento para a Rajan aí. Até onde eu encontrei, ela ainda trabalha, hoje ela trabalha na Dell, se a última fonte que eu encontrei não estiver errada. Então você imagina você poder trabalhar do lado da mulher que criou o Spanning Tree, que é o protocolo que a gente usa nas redes hoje. Então fica aí essa pequena bibliografia da Rajan e bora voltar para o vídeo. Isso porque o Spanning Tree ele faz uma análise da topologia dos switches que ele está inserido, de modo então que ele vai permitir que algumas interfaces desse switch estejam em estado de encaminhamento ou forwarding state, de mesmo modo que ele vai bloquear outras interfaces, para que essas interfaces não encaminhem tráfego por elas e assim ele evita que o loop ocorra, já que essas interfaces não são permitidas de passarem tráfego por elas, principalmente broadcast. E por isso o Spanning Tree ele resolve 3 principais problemas que a gente tem em camada 2 quando a gente começa a falar de redundância, que são os broadcast storms, que foi o que a gente viu agora há pouco, a estabilidade de MAC table ou até mesmo transição de múltiplos frames. São problemas comuns que ocorrem dentro da camada 2 quando a gente tem redundância e não tem o Spanning Tree habilitado. O Spanning Tree utiliza alguns critérios para poder escolher quais interfaces ficarão no estado de forwarding e quais interfaces ficarão no estado de blocking. Porém, esses estados de encaminhamento e bloqueio, eles somente são alcançados após toda a topologia do Spanning Tree estar pronta. Para essa topologia estar pronta e todos os equipamentos de redes e dispositivos possam encaminhar os pacotes, o Spanning Tree precisa de basicamente 3 etapas. Na primeira etapa é feita uma eleição de uma root bridge ou root switch. Na segunda etapa é feita a eleição de uma root port e na terceira etapa são eleitos a designated port e a blocked port. A gente vai falar cada etapa detalhadamente. Por exemplo, na primeira etapa, o Spanning Tree é feita a identificação da root bridge. A root bridge é o switch mais importante da topologia de camada 2. Todas as portas da root bridge são em estado de forwarding. E essa opção ela é considerada o topo da nossa árvore de Spanning Tree, ou topo da topologia. E todos os cálculos são feitos a partir da root bridge. E todas as portas da root bridge elas estão consideradas em designated port. Outro ponto também é que quando um switch ele inicializa, ele assume que ele é a root bridge e usa um identificador local que a gente chama de bridge ID como identificador dessa root bridge.
Lembre-se que a Bridge ID é como se fosse um CPF do switch dentro do domínio do Spanning Tree. Só que na nossa topologia, esse switch está conectado a outros switches. Com isso, ele recebe o que chamamos de BPDU de seus vizinhos. Um BPDU é o Bridge Protocol Data Unit. E esse pacote ele é utilizado pelos nossos switches da rede poderem identificarem uma hierarquia do Spanning Tree, é claro, e também sobre notificações de mudanças na topologia. O BPDU ele contém informações cruciais para o Spanning Tree, como Root Bridge ID, que é o CPF da nossa Root Bridge, tem o Root Path Cost, que é o custo para se alcançar a Root Bridge. Tem outras informações também como Hello Timer, Forwarding Delay, entre outros que a gente vai deixar um pouco de lado, pelo menos agora. Com essas informações de BPDU, que o próprio switch que está inicializando agora, ele pega de seus bancos de dados e dos seus vizinhos, ele vai fazer a seguinte análise. Se o BPDU de configuração recebido do vizinho for inferior ao seu próprio BPDU, o switch então ele ignora esse BPDU. Porém, se o BPDU de configuração que ele recebeu do vizinho for preferível ao seu próprio BPDU, o switch então ele atualiza os seus BPDUs, que é o Bridge Protocol Data Unit, para incluir novas informações, que é a Root Bridge ID junto com o novo custo do Root Path Cost. Lembrando, quando o switch quando liga, ele assume que ele é a Root Bridge, porém, diante das trocas de BPDUs com os switches vizinhos, ele vê assim, pô, o BPDU do meu vizinho aqui, ele está me informando que é melhor do que o meu. Logo, eu não sou a Root Bridge. Então, eu atualizo meus BPDUs com as informações da Root Bridge e também passo a encaminhar esses novos BPDUs com as informações corretas. E esse processo, ele continua até que todos os switches da topologia tenham identificado quem é a Root Bridge. E quais critérios o switch habilitado com o Spanning Tree vai utilizar para poder considerar se o BPDU dele é melhor ou não do que o do vizinho. O STP ele considera o switch mais preferível se a priority no Bridge ID dele for inferior às priorities de BPDU de outros switches. Como a gente vai ver isso? A priority padrão do Spanning Tree é 32.768. Aqui a gente tem na topologia que a gente vai usar hoje, vocês podem ver que é a mesma topologia que a gente estava utilizando até agora. Eu vou acessar aqui o switch 1 para a gente ver as informações de Spanning Tree dele. Você pode ver as informações de Spanning Tree do switch através do Show Spanning Tree VLAN 1. A gente só está habilitado na VLAN 1 até o momento. O que esse comando traz para a gente? Ele traz aqui para a gente o Root ID. A priority dele está em 32.769. Esse 769 e não o padrão 32.768 é porque é o seguinte. A priority dele está 32.768, só que o Spanning Tree ele é habilitado nas VLANs. Então a priority dentro da VLAN vai ser a priority padrão mais o index da VLAN. Se a gente está trabalhando aqui com a VLAN 1, a priority do Spanning Tree dentro da VLAN 1 vai ser 32.769. E se a gente estiver trabalhando, por exemplo, na VLAN 10, vai ser 32.768 mais 10, que vai dar 32.778. E assim sucessivamente. Só para explicar aí por que o priority desse switch está como 69 e não como 68, ok? Então essa priority aqui, o Spanning Tree ele vai considerar que aquele switch que tiver com a menor priority vai ser eleito então a Root Bridge. No switch 1, 32.769. Vamos olhar o switch 2? No switch 2 a gente vai fazer o mesmo comando, show Spanning Tree VLAN 1. A gente tem aqui a priority de 32.769. Ué, mas ela é igual
a do switch 1. Vamos olhar o 3? Show Spanning Tree VLAN 1. A gente vê a mesma coisa, mesma priority. Se a gente olhar o switch 4, Show Spanning Tree VLAN 1, a gente tem a mesma priority. Porém, se você analisar mais a fundo esse comando, vamos entrar aqui no switch 1 novamente. Aqui ele indica que this bridge is the root, indicando que a root bridge da nossa topologia é o switch 1. Se a gente olhar aqui no switch 2, ó, pega esse endereço aqui, ó, 5000, 1000 ao contrário, 000. Se a gente olhar no switch 2, ele vai indicar que the root ID is o mesmo endereço que a gente vê no switch 1. Por que então o switch 1 foi eleito a root bridge, sendo que a priority dele é igual a de todos os outros switches? Porque a gente tem um critério de desempate dentro do Spanning Tree. Porque se a prioridade de switches forem a mesma, que é o que temos nesse caso, o Spanning Tree vai preferir o BPDU com o MAC inferior. O MAC inferior geralmente é o MAC da primeira interface do switch. E é justamente por isso o switch 1 ele tem o menor MAC e logo ele vai ser então eleito a root bridge da nossa topologia do STP. A gente pode olhar aqui, ó, o MAC dele, ó, da giga 0/0 do nosso switch 1, ele é o 5000, 1000 ao contrário, 000. Ele é o menor MAC do nosso switch 1. E ele, então, se em comparação aos outros switches da topologia, se ele possui o menor MAC, ele então é considerado a root bridge, que é o resultado que a gente vê aqui. Para a gente conferir quem é a root bridge, a gente pode emitir aqui o comando show Spanning Tree root. E ele mostra para a gente aqui que a root bridge da VLAN 1 é o root ID 5000, 1000 ao contrário, 000. Se a gente jogar esse comando aqui em todos os outros switches, a gente tem que ver basicamente o mesmo resultado aqui em root ID. Ó. Root ID, ó, 5000, 1000 ao contrário, 000. A gente mantém esse mesmo padrão. Vamos ver no switch 3. Acho que eu peguei aqui ao contrário. Show. A gente vê o mesmo resultado. Se a gente vir aqui no switch 4, mesmo resultado. E no switch 5, o mesmo resultado. Quer ver? Isso significa que todos os switches aqui, eles concordam que o switch 1 é o switch root bridge da nossa topologia. Não devido só a priority, porque a só priority a gente vê que é padrão em todos os switches, mas sim porque o seu MAC address é o mais baixo. Por isso é sempre recomendável, galera, você alterar a priority da sua root bridge, ou do switch que você deseja que seja a root bridge da sua topologia. Porque se você deixar como padrão, ele vai ser eleito pelo MAC mais baixo. E geralmente o MAC mais baixo é o MAC que é do switch mais antigo. Então, se você não quer que sua root bridge vire um catalyst lá antigão que você tem dentro da sua rede, eu recomendo você, a Cisco também recomenda você fazer essa alteração de pelo menos de priority dentro do seu ambiente STP. Apenas para efeito de demonstração, vamos olhar os MACs mais baixos dos outros switches. Você pode fazer isso através também do comando show Spanning Tree VLAN 1. Se você reparar aqui, ó, ele indica, ó, Bridge ID. O Bridge ID do nosso switch 2 é o MAC 5000, 002, 000. Você pode olhar também no switch 3, a gente vê aqui que é o 5000, 003, 000. O 4 vai ser a mesma coisa, só que mudando o 4 aqui e assim sucessivamente. Claro, porque isso é um ambiente de laboratório e por isso o nosso MAC do switch 1 foi o menor e escolhido para ser nossa root bridge. Entretanto, a gente deixou passar algumas coisas desse output. Deixa eu fazer ele aqui de novo, show Spanning Tree root. Essas coisas importantes que eu estou mencionando aqui são os parâmetros de root cost e root port.
O root cost ele faz referência a root path cost, que é o custo para se alcançar a root bridge do ponto de vista do switch. Reparem que aqui no switch 1 o nosso root cost é 0. Isso é meio que óbvio, porque como o nosso switch 1 é a root bridge, o custo para se chegar nele mesmo é 0. E temos também aqui no switch 1 para a gente ver, ó, show spanning tree root. Reparem que o root cost dele vai ser 4, da mesma forma que o root cost do switch 3 também é 4. Por que o custo desses carinhas são 4? Ou do switch 4 aqui é 8 e assim por diante. O root path cost ele é sempre calculado a partir do valor de custo anunciado pelo switch de upstream somado ao custo da interface local do switch que recebe o pacote. Vamos olhar nossa topologia aqui. O switch 1 ele manda suas BPDUs indicando que o root path cost dele é 0, tanto para o switch 3 quanto para o switch 2. O switch 3, ao receber esse BPDU, ele vai somar o valor de 0, que é o root cost que ele recebeu do switch de upstream, mais o custo de sua interface Gigabit Ethernet 0/0. Existem valores padrões para custos de interface. Você vai dar uma olhadinha na tela aqui do lado. Por exemplo, a interface de 10 megabits por segundo é igual a um custo de 100 do ponto de vista do STP. Por exemplo, também, a interface de 100 megabits por segundo, ela tem um custo de 19. A de 1 GB tem um custo de 4. Logo, como todos os nossos switches aqui estão utilizando interfaces gigas, esses segmentos vão ter um custo de 4. Se a gente fizer então a conta do switch 3, o root path cost saiu do switch 1 como 0, o switch 3 recebeu esse BPDU com custo de 0 e somou o custo local da sua interface, que é gigabit, então é 4. Do ponto de vista do switch 3, o root cost dele tem que ser 4, que é o que a gente vê aqui. De mesmo modo, é o switch 2. Ele soma o 0 cost vindo do BPDU do switch 1, mais o custo da interface local é igual a 4. Se a gente olhar o switch 4, ele vai ser 8, porque a gente vai ver isso já já, independente da interface que ele escolher para chegar na root bridge, a gente vai ter um custo de 8, que é o que a gente vê pelo output do comando do switch 4. A gente está falando aqui sobre a root bridge e o root path cost para justamente começarmos a falar sobre a root port. Se a gente olhar aqui no switch 1, ele tem a identificação aqui no comando de root port. A mesma coisa vai ser no switch 2, ó, show spanning tree root. A gente tem o root port definido na giga 0/0. A gente vai entender por que ele escolheu essa interface como giga 0/0. Bom, após a definição da root bridge, os switches eles precisam determinar quem é a sua root port. Então, a root bridge ela continua a anunciar para a topologia BPDUs de configuração em todas as suas portas. No nosso caso aqui, ele manda BPDU pela giga 01 e também pela giga 00. Então, o switch que recebe essas BPDUs, ele compara essas informações de BPDUs para poder identificar a root port. E a root port ela é determinada utilizando alguns critérios que a gente vai mencionar agora. Caso esses critérios deem um empate, é então passado para o próximo critério até que seja feito o desempate e então selecionado a root port. Então, o primeiro critério para poder selecionar a root port, o spanning tree utiliza a interface associada ao path cost mais baixo. No ponto de vista então do switch 2, se a gente analisar os dois caminhos para a gente chegar na root bridge, a gente tem diretamente pela interface giga 0/0 ou vir aqui pela giga 0/2 para o switch 3 e então chegar no switch 1. Se a gente calcular o custo para chegar à root bridge nesse caso,
Diretamente a gente tem um custo de 4, lembra da nossa tabelinha, e pelo switch 3 a gente tem um custo de 8. Logo, o Spanning Tree vai selecionar a root port do switch 1 através do primeiro critério, que é a interface associada ao path coast mais baixo. É isso que a gente vê aqui no switch 2. Se a gente olhar, a root port dele vai ser a giga 0/0. De mesmo modo, a gente vai olhar agora o switch 3. A switch 3 vai ter a sua root port como giga 0/0 também, porque ela está diretamente conectada ao switch 1. Beleza até aí? Bora para o switch 4. O switch 4 ele vai analisar os dois caminhos menores, é claro, para chegar à root bridge. A gente tem o caminho aqui vindo pelo switch 2 na giga 00 por aqui, e temos também o outro caminho na giga 01 indo para o switch 3. Eu não vou considerar esse entre switch 2 e switch 3 porque ele já é de custo maior. Vocês podem calcular aí por quê. Vamos utilizar o primeiro critério, a interface associada ao root path coast mais baixo. Do ponto de vista do switch 4, ele não tem isso, porque ambas interfaces têm um custo de 8 para se chegar à root bridge, certo? Então passamos para o próximo critério de desempate, que é a interface associada à priority do sistema do switch mais baixa, do switch de upstream. Então o switch 4 ele recebe BPDUs do switch 2 e do switch 3. O BPDU do switch 2 ele indica a priority aqui, se a gente olhar no Show Spanning Tree VLAN 1, ele fala que a priority é 32.769, priority do sistema dele. Ela é mais baixa que a do switch 3? Vamos olhar? A gente viu inicialmente que não, mas vamos conferir de novo. Não, eles têm as mesmas priorities. Logo, o switch 4 ele também não vai conseguir desempatar qual vai ser a interface que ele vai escolher como root port. Por isso, passamos então ao terceiro critério. A interface que é associada ao endereço MAC de sistema mais baixo do switch de upstream. Ela vai ser a preferida. Então, MAC de sistema mais baixo, a gente viu também nesse vídeo que o switch 2, o MAC de sistema mais baixo dele é o 5000, 2000 ao contrário, 000. Já o switch 3, ele tem um MAC de sistema mais baixo de 5000, 3000 ao contrário, 000. Logo, vemos que o switch 2 tem um MAC de sistema mais baixo, então, em teoria, o switch 4 vai escolher a giga 0/0 como sua root port. Vamos dar uma olhadinha no output do switch 4? No switch 4 a gente vai vir aqui, Show Spanning Tree Root, e ele fala aqui que a sua giga 0/0 foi escolhida como a root port devido a esses critérios que a gente acabou de mencionar. Neste caso, do ponto de vista do switch 5, também vamos precisar de critérios de desempate. Primeiro, a gente vai ver que o custo para se chegar à root bridge, tanto pela interface 0 quanto pela interface 1, são os mesmos, já que a gente passa pelo mesmo switch, que é o switch 4. A gente vai então para o segundo critério de desempate. A interface associada à priority mais baixa do sistema de switch de upstream. Nesse caso, a priority vai ser a mesma, já que, se a gente olhar aqui no switch 4, que é o switch que ele está conectado, Show Spanning Tree VLAN 1, a priority do switch 4, que é aqui embaixo, ela é 32.769, que é o que a gente já tinha visto. Logo, as duas interfaces estão associadas à mesma priority porque estão conectadas ao mesmo switch. Então, a gente não consegue determinar a root port ainda. Precisamos, então, passar para a terceira opção de critério de desempate. A interface associada ao MAC de sistema mais baixo do switch de upstream. Então, ferrou de novo. A gente esbarra novamente no problema de a gente estar conectado ao mesmo switch.
porque ambas interfaces do switch 5, a 00 e a 01, estão associadas ao switch de upstream com o mesmo MAC, que é 5000, 4000 contrário, 000. Então, precisamos do quarto método de desempate, que é quando vários links estão associados ao mesmo switch, a prioridade da porta mais baixa do switch de upstream ela vai ser preferida. Como que a gente vê a prioridade da porta? A gente vai olhar aqui no mesmo comando do show spanning tree VLAN 1. O output do comando ele tem aqui ó, priority, que indica que todas as interfaces desse switch aqui, switch 4, é claro, tanto a giga 2 e a giga 3, que é o que interessa para a gente, estão setadas em 128. Logo, a gente ainda não consegue determinar qual vai ser a nossa root port. Por fim, a gente vai ter então um último critério de desempate, que então, quando vários links estão associados ao mesmo switch, o número de porta inferior do switch de upstream ele é preferido. O número de porta inferior a gente vai verificar ainda no switch 4. A gente pode ver também por esse comando aqui, ó, do show spanning tree VLAN 1, que ele indica que o número de porta ó, é priority.número. Por exemplo, a giga 00 é a priority 128 de número 1. A giga 01, 128 de número 2. As interfaces que interessam para a gente é a giga 0/2 e a giga 0/3. Logo, a giga 0/2 tem um número de interface 3, enquanto a giga 0/3 tem um número de interface 4. O switch 5 ele vai analisar esse critério e vai ver, pô, a minha giga 00 está conectada a uma interface que é de prioridade menor. Logo, a giga 00 vai se tornar a minha root port. A gente vem aqui no switch 5 e vai emitir o comando show spanning tree root e a gente vai ver que a giga 00 dele foi indicada como root port devido ao último critério de desempate, que é o número de interface menor. Você também pode ver o número de interface associada ao seu spanning tree no spanning tree detail. Aqui embaixo ó, ele fala que a porta de número 1 é a giga 00, a porta de número 2 é a giga 01, a 3 é a de giga 02, a 4 é a giga 03 e assim sucessivamente. E agora a gente já finalizou quais são as root ports de cada switch que a gente tem dentro da nossa topologia spanning tree. Notem que a gente apenas tem uma root port por switch. Cada switch, então, deverá apenas eleger uma root port. Então, agora que a gente já tem uma root bridge, as root ports identificadas, todas as outras portas vão ser consideradas designated ports. A designated port é uma porta de rede que recebe e encaminha quadros de BPDU para os outros switches. E é através dessa designated port que os switches fornecem conectividades para dispositivos e outros switches de downstream. E deve apenas haver uma designated port para cada segmento de linha. A root bridge, por exemplo, ela possui todas as suas portas em status de designated port. E é por isso que ela fornece, é claro, a conectividade para os switches de downstream, que no nosso caso é o switch 2 e o switch 3. De mesmo modo, a root bridge ela não vai possuir uma root port, uma vez que a root port é para alcançar a root bridge, sendo ela mesma, ela não vai ter, é claro, né? Então, se a gente acessar aqui o switch 1, a gente pode conferir essa informação. Ó. Show spanning tree VLAN 1. Na VLAN 1 aqui a gente vê que todas as portas do switch, inclusive a 00 e a 01, estão em estado de designated port. Já para os outros switches, a gente vai ter também, ó,
No switch 2, por exemplo, a gente tem a giga 00, a gente tem a giga 02 e a giga 01, só que a giga 00 ela vai ser a root port. Então, a giga 02 e a giga 01 vão ser designated port. De mesmo modo, no switch 3, a giga 00 é a root, a giga 02 e a giga 01 vão ser a designated port. E no switch 4, a giga 0 vai ser a root port, a giga 1 e a giga 3 e a giga 2 vão ser designated port. No entanto, se a gente tem entre dois switches que não são root ou não root switches, estiverem com seus links ambos em designated port, uma dessas portas ela deverá estar configurada no estado de blocking state para evitar o loop de encaminhamento. Vamos começar por essa análise entre aqui do switch 2 e o switch 3. Ambas interfaces estão em status de designated port, como a gente viu. Só que não podemos ter duas designated port dentro do mesmo segmento, logo precisamos bloquear uma das pontas. A lógica para calcular quais as interfaces que serão bloqueadas entre dois switches que são não roots ou não root bridges é a seguinte. A primeira é uma interface é uma designated port e não deve ser considerada uma root port. Ambos switches elas não devem ser consideradas um root port, logo elas são designated, logo a gente vai precisar de um próximo critério de desempate. O segundo critério de desempate que temos é que vai ter a designated port habilitada aquele switch que tiver o menor path cost para root bridge, enquanto o switch que tiver maior path cost vai ter a sua interface em status de bloqueio. No caso do exemplo aqui, entre o switch 2 e o switch 3, o switch 2 tem um custo para chegar ao root bridge de 4, enquanto o switch 3 também tem um custo de 4. Logo, a gente não vai conseguir determinar qual interface vai ser bloqueada. Por isso, passamos então para a próxima etapa. A próxima etapa de verificação é a priority do sistema local do switch é comparada à priority do sistema do switch remoto. Logo, se a priority do sistema do switch 2, que a gente viu anteriormente, ela é de show span tree VLAN 1, ela é de 32.769, o switch 3 também tem a mesma priority, se a gente comparar aqui, ó, show span tree VLAN 1, o switch 2 e o switch 3 vão ver que possuem a mesma priority, logo não poderão determinar qual interface ainda vai ser bloqueada. Por fim, a gente tem o próximo critério de verificação, que é o endereço MAC do sistema local vai ser comparado à priority, né, ou bridge ID do sistema remoto. Então, aquele que tiver o menor sistema local ou menor bridge ID vai ter a sua porta em status de designated e aquele que tiver o maior bridge ID ou maior MAC vai ter a sua porta bloqueada. Para isso, a gente vem aqui no switch 2 e vai analisar o output do comando e a gente vê que o endereço MAC dele, o mais baixo é o 5.000, 2.000 contrário 000. No switch 3, a gente tem o 5.000, 3.000 contrário 000. Logo, o switch 2 vai possuir um MAC menor, e sua prioridade vai ser melhor em relação ao switch 3. Logo, o switch 3 vai colocar a sua interface giga 0/2 no estado de blocking. A gente vai vir aqui no switch 3 e a gente pode ver que a giga 0/2 do switch 3 está em estado de BLK, indicando o blocking na sua interface. A porta, quando ela está no status de blocking, ela no switch ela ainda está habilitada, tá? Só que a porta ela não vai estar encaminhando nenhum tráfego apenas para garantir que nenhum loop seja criado. O switch ele não modifica a tabela MAC por causa disso, ele apenas só pode receber BPDU de outros switches através dessa interface. Para a gente continuar nossa análise, vamos fazer aqui entre o nosso switch 3 e o switch 4.
já que a gente sabe que a giga 00 do switch 4 ela vai ser uma root port. Continuando aqui então, nesse caso, o switch 3 ele vai possuir um custo menor para alcançar a root bridge do que o switch 4. Ele tem um custo de 4, enquanto o switch 4 tem um custo de 8. Logo, já no segundo critério, a gente vê que o switch 3 vai manter a sua porta em status de designated, enquanto o switch 4 vai ter status em block. A gente vem aqui no switch 4 e olha essa informação, show spanning tree VLAN 1. A gente vê que a giga 0/1 do switch 4 ela está em status de BLK, ou seja, bloqueio. Agora podemos ver então entre o switch 4 e o switch 5. E novamente, a giga 0/0 do switch 5 é a root port. Aqui no switch 4, ambas 02 e 03 são designated até o momento e a gente precisa bloquear uma porta desse segmento. E de novo, a gente tem o segundo critério que indica que aquele switch que tiver o menor path cost vai manter a sua porta em status de designated. Logo, o switch 4 tem um menor custo para se chegar ao switch 1, que é a nossa root bridge, e com isso o switch 5 vai precisar de bloquear a sua interface giga 0/1. A gente vem no switch 5 e novamente podemos confirmar essa informação, que a giga 0/1 dele vai estar em status de bloqueio. Deste modo, finalizamos a análise da nossa topologia STP e podemos agora modificar um pouco o nosso ambiente apenas para reforçar tudo que a gente viu até agora no vídeo de hoje. Para isso, eu vou chegar aqui no switch 4 e vou abaixar a sua prioridade, de modo que sua bridge ID diminua de prioridade e então ele se torne o root bridge da nossa rede. Porque vimos que o primeiro critério de eleição para uma root bridge é ter a sua priority menor. E se não tiver, e se todos os switches tiverem a mesma priority, ele vai para o MAC. Então a gente vai manipular o primeiro critério. Com isso, podemos acessar o switch 4, fazer um configure terminal e fazer spanning tree VLAN 1 priority 4096. Eu vou colocar uma priority aqui de 11.11.11 aqui, ó. Ele fala para mim, ó, que não pode, ó. A gente só pode ir de valores de 4096 em 4096, tá? Eu fiz isso de propósito. A gente pode colocar através desse comando, spanning tree VLAN 1 priority 4096, ou você pode usar aqui o comando root primary. Os comandos vão ser efeitos parecidos, vão tornar o switch 4, nesse cenário, o root bridge da nossa rede. Eu vou utilizar o comando de priority mesmo e vou abaixar ele para 4096, a nossa priority de spanning tree do nosso switch. A gente pode vir aqui no show spanning tree VLAN 1. Percebam que agora o nosso switch já indica, ó, this bridge is the root, indicando que o switch 4 é a nossa root bridge. Reparem outra coisa também, a nossa giga 0/1 estava em status de block, correto? Agora, percebam que ela passou para um status de lease, que indica um estado de listening, que a porta nesse estado, ela passou do estado de bloqueio e agora em status de listening, ela pode enviar e receber PPDUs. Ela não pode nem encaminhar nenhum tráfego ainda, porém, ela, após esse estado ter terminado, que esse tempo é relacionado ao tempo do STP, ela passará para o próximo estado, que é o learning, o LRN que a gente vê aqui. A porta em estado de learning, a porta agora ela pode modificar, por exemplo, as tabelas MAC ou qualquer tráfego de rede que ele receber. O switch, nesse momento, ele não caminha nenhum tráfego, tá? Além de BPDUs. E também a duração que o switch fica nesse estado também está relacionado
aos timers do STP, que a gente não vai falar por ainda. Por fim, se a gente fazer novamente o output desse comando, você vai ver que a interface ficou em estado de forwarding. E agora, em estado de forwarding, a porta pode simplesmente encaminhar qualquer tráfego de rede, atualizar tabela MAC, tudo conforme o esperado. Que esse é o estado final que a gente espera da topologia do STP. Reparem também que antes, onde a gente tinha o estado blocking, a gente tem todas as interfaces em estados em forwarding, e a role, que ele indica aqui no switch 4, indica que todas as portas estão em designated port. Isso porque agora o nosso switch 4, ele é o nosso root bridge da nossa topologia. A gente pode emitir os comandos que a gente fez lá no início, como show spanning tree root, indicando aqui que o root bridge da nossa rede tem esse endereço MAC aqui, né, que é o MAC base dele, com a priority 4096. Então a nossa bridge ID está relacionada por esses endereços aqui. Se a gente chegar em qualquer switch da nossa topologia, a gente vai ver que o switch root agora é outro switch, que é o 5000, 4000 ao contrário, 000, com essa priority. Então a bridge ID aqui de cada switch do nosso switch root alterou, já que a gente alterou quem é o root bridge da nossa topologia. Beleza até aí? Reparem também, galera, que embora o switch 4 não tenha o menor MAC, que foi o critério que a gente usou de seleção anteriormente, ele possui uma priority menor do que os outros switches, e por isso ele foi eleito a root bridge. Se a gente vir no switch 1 e fazer o comando de show spanning tree VLAN 1, a gente vê que aquele this bridge is the root saiu, né? Indicando agora que o bridge ID do nosso switch 1 é 32.769, com esse endereço aqui, né? E o bridge ID do nosso root switch é a priority 4097 com address de 5000, 4000, 00. E agora que a gente já definiu a nossa root bridge, precisamos definir quais vão ser as root ports desse caso. Do ponto de vista do switch 2, vai ser, é claro, a interface giga 0/1, pois é a interface associada ao path coast mais baixo. Giga 01 vai ser a nossa root port, a gente pode verificar isso no switch 2 através do comando show spanning tree root. Nossa nova root port vai ser a giga 01. No switch 03 vai ter o mesmo comportamento. A giga 01 é a interface que atende o menor custo para se chegar ao switch 4. Logo, switch 3, também veremos no show spanning tree root a sua root port na giga 0/1. A gente pode verificar também pelo show spanning tree VLAN 1. Cada switch vai ter apenas uma root port e do switch 3 vai ser a 0/1, como a gente vê aqui em status de forwarding. Já para o switch 1, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Primeiramente, porque ambas interfaces giga 00 e a giga 01 possuem o mesmo custo para se chegar até a root bridge. A giga 00 vai ter um custo de 8, porque passa aqui o switch 2 aqui, e a giga 01 vai ter um custo também de 8, que passa pelo switch 3. Por isso, precisamos então passar para o próximo critério de desempate, que é a interface associada ao priority mais baixa do sistema de switch de upstream. Então, o switch 1 vai analisar aqui a priority do sistema de switch 2, o bridge ID, como você quiser chamar, e vai analisar a priority do switch 3. Então, vamos olhar aqui novamente, switch 2, show spanning tree VLAN 1. A priority do nosso switch de upstream, que é o switch 2 nesse caso, é 32.769. Olhando no switch 3, a gente também tem uma priority de 32.769.
logo ainda a gente não consegue determinar a nossa root port. Passamos então para o próximo critério de desempate, que é a interface associada ao endereço MAC de sistema mais baixo do switch de upstream, ela vai ser a preferida. O switch 1 vai analisar o BPDU do switch 2, que vai indicar que o MAC de sistema dele é, aqui no switch 2, é 5.000, 2.000 contrário, 000. Então no BPDU recebido na giga 0/0, o MAC do switch de upstream é esse cara aqui. Já na giga 0/1, o BPDU com o MAC do switch de upstream vai ser o 5.000, 3.000 contrário, 000. Logo, a interface associada ao MAC mais baixo, do ponto de vista do switch 1, vai ser a giga 0/0. E por isso ela vai ser escolhida como a root port. A gente pode confirmar isso no show Spanning Tree VLAN 1. E a gente vem aqui, ó, que a giga 0/0 é a root port e está em estado de forward, que é a interface associada ao switch 2. Finalizar essa análise de root port do ponto de vista do switch 5, que nesse caso também possui duas interfaces para root bridge. Então, de forma similar, vamos fazer a análise. O switch 5, quais interfaces possuem o menor custo para chegar ao root bridge? Nenhuma, porque a interface giga 00 está com custo de 4 e a giga 01 está com custo de 4. A gente não consegue determinar ainda. Passamos então à segunda análise, a interface associada à priority mais baixa no sistema do switch de upstream. Ambas interfaces do switch 5 estão conectadas ao switch 4. Logo, eles vão receber os mesmos BPDUs com mesmas priorities, que é 32 do switch 4 aqui, eles vão receber as mesmas priorities. Logo, são show Spanning Tree VLAN 1, 4.097, por causa do 4.096 mais o índice da VLAN. A gente não consegue determinar a root port ainda. Então, vamos para a próxima verificação. A interface associada ao endereço MAC de sistema mais baixo. Como a gente está conectado ao mesmo switch, temos o mesmo base de MAC de sistema. Não conseguimos ainda determinar a root port. Próximo verificador, que é que quando vários links associados ao mesmo switch, a prioridade de porta mais baixa do switch de upstream vai ser a preferida. E novamente esbarramos em parâmetros equivalentes. A giga 02 e 03, que é o switch de upstream do switch 5, elas têm as mesmas prioridades. Precisamos desempatar pelo quinto método de desempate, que é quando vários links associados ao mesmo switch, o número de porta inferior do switch de upstream será escolhido. E por isso, como a giga 02 ela tem um número menor de porta, que é o 3 aqui, do que a giga 03, o switch 5 vai manter a root port dele como giga 0/0 em vez da 0/1. E a gente confirma isso pelo show Spanning Tree VLAN 1 no switch 1, no switch 5. Giga 00 está em root port em estado de forwarding state. E como sabemos, após definir a root bridge e a root port, precisamos identificar as designated ports. A designated ports, nesse caso aqui, vão ser: no switch 2, a gente tem a root port como giga 01, então a designated vai ser a 00 e a 02. No switch 3, a giga 01 é a root, a designated vai ser 02 e a 00. No switch 1, a gente tem a root port como giga 00, então temos designate aqui como 0/1. E no switch 5 temos a root port de giga 00 e 001 como designated. Vamos fazer a nossa análise. Do ponto de vista do switch 2, entre o switch 3 temos aquele mesmo impasse que tínhamos anteriormente.
duas portas estão ambos os lados em designated e a gente precisa bloquear pelo menos um desses lados. Passamos então para a primeira análise de critério. A primeira análise no switch. A interface é uma designated port e não deve ser considerada uma RP. Então, entre essas duas aqui, ambas são designated port e não RP. Passamos para o próximo critério. O segundo critério, o switch com menor path cost para o root bridge. A gente não tem nesse caso, porque ambos switches têm o menor path cost. A priority de sistema do switch local vai ser então comparada com a priority do sistema do switch remoto. Ambos switches possuem a mesma priority e nesse caso ainda não temos um desempate. Passamos para a próxima análise. O quarto método é o endereço MAC do sistema local é comparado com a priority ou endereço MAC ou bridge ID do switch remoto. Então, o switch 2, se a gente olhar o bridge ID dele aqui, vai ser 5.000, 2.000 contrário, 000. Então, o switch 3, que possui um MAC maior, ele vai perder essa disputa com o switch 2. E por isso, o switch 2 vai manter a giga 02 dele em designated e o switch 3, a 02 dele vai estar em estado de bloqueio, que é o que a gente vai ver pelo output do comando, giga 02 em estado de blockage. Do ponto de vista do switch 1, o que a gente pode concluir? Entre o switch 1 e o switch 3, a gente vai ter que definir qual vai ser a interface bloqueada. Por isso, basicamente, a gente vai matar já de primeira. Por quê? A interface é uma designated e não uma RP. Passamos nas duas, as duas têm que ser designated port. O segundo critério, o switch com menor path cost para alcançar a root bridge. Nisso a gente já mata o critério de desempate, porque o switch 3 possui um custo menor para se chegar à root bridge do que o switch 1. Logo, o switch 3 manterá a giga 00 dele em designated e o switch 1 a giga 0/1 em estado de blocking. A gente pode ver no switch 1 que é isso que a gente espera. A giga 0/1 em estado de blocking. No switch 5, eu acho que vai ser a análise mais fácil. Por quê? A gente só tem duas interfaces com a root bridge. A root bridge, todas as interfaces têm que estar em designated port. Logo, por eliminação, a giga 00 é a root port e a giga 0/1 é a blocked port, porque o switch root tem que ter todas as interfaces em estado de designated. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Sei que a aula foi um pouco maçante, mas ela foi preparada com muito carinho e por isso, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por nos assistir. É nóis!